Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, sou professor de perfilagem de poços aqui nesse canal do YouTube. Essa é a nossa 23ª aula sobre fluido de perfuração e perfis de resistividade. Em aulas anteriores, da aula 02 a 06, eu comento sobre ambiente de perfilagem, perfil de SP, raios gama e perfil de resistividade com mais detalhe. Aqui nessa aula agora, nós vamos comentar como o fluido de perfuração pode afetar os perfis de resistividade. Afetar em que termos? Como estarão as curvas de leitura de resistividade colocadas no perfil? Bom, então, o que seria fluido de perfuração é o fluido que a gente utiliza para perfurar o poço. Em todos os poços de petróleo, a gente utiliza fluido de perfuração. E os nossos perfis, seja eles qual for, resistividade, densidade, neutrônico, raios gama, imagem, estarão interagindo com esse fluido de perfuração que está dentro do poço. O poço de petróleo sempre estará cheio de fluido de perfuração ao longo da perfuração e durante a perfilagem. Os perfis de resistividade são ferramentas muito importantes. A resistividade é o inverso da condutividade, então a gente utiliza os perfis de resistividade para caracterizar o tipo de fluido que está no reservatório. Quando eu tenho alta resistividade, sugere-se que a gente tenha gás ou óleo, Para diferenciar se é gás ou óleo, a gente precisa de outros perfis, tais como densidade e neutrão. Água doce também tem alta resistividade, então isso gera um problema quando a gente está avaliando poços rasos, onde a água não é muito salgada, é uma água doce, salobra, confunde a gente na caracterização de óleo, gás ou água. E água salgada sem problema, a água salgada sempre terá baixa resistividade. Então, poços mais profundos, o que tem baixa resistividade provavelmente é água salgada. Nós temos dois tipos de fluido de perfuração. Nós temos uma aula anterior que comenta só sobre fluidos, mas aqui, só para relembrar, nós temos os fluidos aquosos e não aquosos. Os fluidos aquosos são os fluidos à base de água. Pode ser água doce ou água salgada. E os fluidos não aquosos, mesmo tendo água, ele tem algum produto colocado na água, como parafinas, óleo. Então a gente chama muitas vezes fluido de perfuração à base de óleo ou lama. Lama a gente também utiliza como sinônimo para fluido de perfuração, a lama de perfuração. Então nós temos dois tipos de fluido. Quando vamos avaliar qualquer perfil, é muito interessante a gente saber qual foi o fluido de perfuração que estava sendo utilizado naquela etapa da perfuração quando o poço foi perfilado. Bom, o nosso fluido de perfuração, ele entra por dentro da coluna de perfuração, sai pelo jato da broca e volta pelo espaço anular, carregando todo o material cortado. Então, o fluido que está entrando e saindo dentro do poço, ele vai penetrar nas nossas formações permeáveis, nos nossos reservatórios, como eu já comentei na aula sobre ambiente de perfilagem. Bom, como nós aqui vamos falar de perfis de resistividade, nós temos duas famílias de ferramentas de resistividade. Essas daqui de cima, indução e laterolog, e esses perfis de resistividade aqui de baixo. Nós vamos atentar, aqui nesse curso, nessa aula, para os perfis de indução e laterolog, que são perfis que têm uma profundidade de investigação maior. Observe aqui em torno de 2 metros, 2,50 metros. Enquanto os perfis de resistividade aqui desse grupo, eles leem praticamente próximo à parede do poço. Esse gráfico aqui é profundidade de investigação versus resolução vertical, que vocês já devem ter visto em outras aulas anteriores. Bom, mas o que interessa aqui são essas ferramentas que querem ler a resistividade mais profunda, ou seja, a resistividade na zona virgem, na zona que não está contaminada pelo filtrado de lama que comentaremos a seguir. Então, esses perfis querem ler a profundidade, a resistividade profunda, o RT, a resistividade da zona virgem. Agora, tem ferramentas de perfilagem, como outras, como microresistividade, que lê próximo à parede do poço, ou seja, a resistividade rasa. Bem, aqui nós temos o nosso poço,
a nossa coluna, aqui a lama, a zona lavada e a zona virgem. Então aqui poço, zona lavada, zona virgem. Essa parte está muito bem explicada na aula sobre ambiente de perfilagem, aula 2. Então quando nós furamos, o fluido de perfuração penetra até um certo intervalo, ou seja, essa zona lavada ou invadida, eu tenho um fluido de perfuração que penetrou. Já essa zona mais distante, acreditamos que o fluido de perfuração não atingiu. Por isso que a gente chama de zona virgem, onde a gente lê RT. Por que é importante ler essa resistividade RT? Essa fórmula daqui é a fórmula de Aschen, que eu já apresentei na parte de avaliação de perfis. Ela é necessária para calcular a saturação de água. A partir da saturação de água existente em um reservatório, isso aqui seria um reservatório de hidrocarboneto, colocado entre camadas de folheiro. Então, essa resistividade é a resistividade dessa zona, dessa rocha, que pode estar com hidrocarboneto ou água salgada. Então, RT. Uma vez calculada a saturação de água, obtemos a saturação de hidrocarboneto. Essa forma aqui de Aschen sempre vocês já viram em outro momento. Então, nós temos ferramentas de perfilagem que vão ler na zona lavada e outras que vão ler na zona virgem. Então, os perfis na zona lavada ou invadida vai ler RXO. Essa área aqui, ela está contaminada pelo filtrado de lama, RMF, Mud Filtrated. E aqui pode ter hidrocarboneto. Imagine que eu tenho um reservatório com hidrocarboneto e a lama, que é água salgada, penetrou. A gente pode ter aqui lama misturado com hidrocarboneto. Já aqui não. A ideia é que aqui na zona virgem, uma zona mais profunda, não tenha contaminação pelo fluido de perfuração. Ah, mas aqui tem uma palavrinha RW. RW é a água de formação. Na parte de avaliação de perfis, eu sempre comento que todo reservatório, mesmo tendo gás ou óleo, sempre vai ter água. Aquela água que envolve os grãos do arcabouço, ou seja, a maior parte dos reservatórios são molháveis à água. Bom, então o que é que nós vamos fazer aqui nessa aula? Nós vamos analisar perfis de resistividade. Nós temos aqui, nesse caso, uma curva de SP e uma curva de raios gama. Na aula 3 ou 4, a gente fala sobre SP e raios gama. Aqui nós temos reservatórios A e B. Então, nesses reservatórios, olhando basicamente as curvas de resistividade, o que é que nós temos? Nós temos uma curva aqui, normal curta, RSN, que lê próximo à parede do poço. E essa resistividade aqui tracejada está alta. E a resistividade na zona virgem, que é indução profunda, que a gente acredita que está ali na zona virgem, tem alta resistividade. Por que isso? Eu não sei qual é o fluido de perfuração que está sendo utilizado. Mas, de qualquer forma, de qualquer maneira, as duas curvas de resistividade estão lendo próximas, porque está lendo valores que têm hidrocarboneto. Não só na zona lavada, como na zona virgem. Em comparação com a arenito B, olha aqui o raios gama e o SP, a resistividade profunda está lendo baixa resistividade. Vocês já viram o perfil de resistividade e lembrem que a resistividade cresce da esquerda para a direita em escala ohms por metro. Então aqui na resistividade profunda, eu estou lendo baixa resistividade, porque esse reservatório B, ele tem água salgada no reservatório. Isso aqui é na zona virgem. Opa, mas a resistividade rasa, que está lendo próximo à parede do poço, na zona virgem, na zona lavada ou invadida, está lendo maior. Por que está lendo maior? Porque provavelmente o fluido de perfuração tem, supondo um fluido de perfuração à base de água, essa água aqui do fluido de perfuração, que formou esse filtrado, essa água é mais doce do que a água que está no meu reservatório. Perfeito? Então aqui com certeza água salgada e aqui com certeza nós temos hidrocarboneto. Óleo ou gás? Por que eu não posso dizer se é gás ou óleo? Porque para isso eu preciso conhecer os perfis de densidade e neutrão nesse intervalo para caracterizar o fluido. Outro perfil, um perfil aqui de SP e de raios gama, mostrando aqui uma zona B de arenitos e a zona A. Observe que aqui na zona A, minhas curvas de resistividade
a esférica curta, a média e a profunda, são 3 curvas, mas observe que aqui no fundo, essas curvas que são as profundas, estão lendo baixa resistividade, ou seja, com SP e raios gama. SP com deflexão negativa para a esquerda, gama ray limpo, sugere-se um arenito limpo e permeável com resistividade baixa. Da mesma forma, aqui sugere que os arenitos são limpos e com água, com reservatórios, né? Reservatórios limpos, veja o raios gama e o SP, com deflexão negativa. Toda vez que o meu SP está com a deflexão para a esquerda, SP negativo, a gente sabe que nós temos no reservatório água salgada. Mas, professor, tem água salgada ou hidrocarboneto? Todo reservatório, mesmo com hidrocarboneto, vai ter alguma água, sendo que esses reservatórios têm uma água que é salgada, apesar de ter hidrocarboneto. E quando eu leio a resistividade média e profunda, vai estar lendo alta. Por que está lendo alta? Porque eu estou lendo na zona virgem, onde tem basicamente hidrocarboneto. Perfeito? Observe que essas curvas de resistividade mostram separações entre elas, como aqui também mostra alguma separação. Essa separação entre as curvas de resistividade significa que há invasão e que o reservatório tem permeabilidade. Mais um perfil, nós temos aqui um raios gama, não temos SP, arenito aqui limpo, arenito carbonato, a gente tem a mesma resposta. E aqui nós temos a curva de resistividade rasa, a microesférica, a preta e a vermelha, a Hilde. Observe que aqui no topo desse arenito a resistividade está muito alta, a profunda, muito alta, aqui a escala logarítmica, que é muito alta, e quando chega aqui a resistividade cai bastante. Ou seja, aqui nós temos um contato, aqui tem hidrocarboneto e daqui para baixo água salgada. Por que água salgada? Porque veja aqui, a curva de resistividade está muito baixa. Essa curva, indução profunda, lê na zona virgem. Já aqui na parte superior do reservatório, eu estou lendo alto valor de resistividade. Essa aula aqui é uma aula, está sendo um pouco rápida, mas essa aula subentende que a pessoa já tem noção dos perfis de SP, raios gama e resistividade. O que eu estou fazendo aqui é analisando como o fluido de perfuração afeta essas curvas. Imaginem que eu tenho fluido de perfuração à base de óleo e meu reservatório com água salgada. O fluido de perfuração vai entrar no reservatório que tem água salgada. Logo, os valores de resistividade próximo à parede do poço, na zona lavada, vão ser valores de resistividade maior. Por quê? O fluido tem óleo na sua composição e o óleo penetrou no reservatório. Então, essa posição das curvas rasa e profunda ou mixférica vai depender do fluido que está dentro do meu reservatório, comparado ao fluido de perfuração que foi utilizado. Ok? E observe que aqui existem separações entre as curvas. Na água salgada, quando eu tenho água salgada claramente marcada aqui nos perfis de resistividade, elas podem ser utilizadas para ver como está a separação. Então aqui eu sei que os reservatórios são permeáveis. Eu não conheço permeáveis em termos qualitativos. Porque aqui é um perfil de raios gama. O perfil de raios gama não dá para dar essa ideia se o reservatório é poroso e permeável. O que o perfil de raios gama nos diz, vocês estão lembrados, é que o reservatório não é radioativo. Ou seja, ele é basicamente rico em quartzo. Ou é um carbonato. Agora, se o reservatório for argiloso, ele é rico em potássio. Ou se for um reservatório, um arenito arcosiano. Então, composição dos reservatórios é muito importante. Então, a pessoa tem que ter uma boa base sobre como é o reservatório, a sua composição. Um arenito é um arenito rico em feldspato, o rico em fragmentos de rocha. Os nossos perfis vão registrar essas variações. Só que a gente não consegue reconhecer só usando os perfis. A gente precisa dos dados das amostras de calha obtidas durante a perfuração. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é uma discussão entre fluido de perfuração e perfil de resistividade. Caso vocês tenham sentido alguma dúvida, olhe as aulas anteriores. Bom, tem o nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, Perfilagem de Poços por Roberto Rosas.
o nosso Instagram e meu e-mail. Bem, nós estamos lançando a 7ª turma do curso de perfilagem de poço, em março desse ano. Então, lá para o dia 15 e 20 de março, nós teremos a 7ª turma, ou seja, desse ano, a primeira desse ano e a 7ª das turmas que eu já realizei. Caso tenha interesse, por favor, entre em contato comigo através do meu e-mail. Agradeço aí e um abraço a todos.